Jamil, para falar hoje da guerra Ucrânia e Rússia, é um dia simbólico, né? Dia 24 de agosto, 6 meses já do início da guerra e aniversário da independência da Ucrânia, né? Vamos falar muito a respeito disso também e sobre uma expectativa da Ucrânia em relação ao Brasil, né? A Ucrânia está de olho também nas eleições do Brasil e espera que, depois das eleições, independentemente do resultado nas urnas, o Brasil mude essa postura em relação à guerra, né? De neutralidade. O que você tem para dizer para a gente, Jamil? Boa tarde. É isso, Fábio, Adriana, bom dia, boa tarde para vocês todos. Boa tarde. É isso mesmo, é uma data que coincide justamente a independência com os 6 meses da guerra, uma guerra que alguns achavam que podia durar 3 dias, alguns achavam que poderia durar talvez uma semana. Estamos aqui 6 meses depois, com a Europa vivendo uma inflação e um temor muito grande em relação ao que pode acontecer no inverno, e você tem aí, claro, toda a situação da fronteira entre o que é o Ocidente e o que é a Rússia. Bom, dito isso, é uma guerra que não tem prazo hoje para terminar. Falava hoje com negociadores aqui na ONU, Fábio, não há nenhum tipo de previsão, é impossível fazer uma previsão, porque ainda cada lado acredita que pode vencer militarmente. Esse é o grande desafio, né? Você ter uma situação em que os dois lados estão convencidos de que militarmente eles podem vencer a guerra. E aí, claro, quem é que vai sentar para negociar quando você acha que militarmente ainda você pode, de um lado, resguardar seu território, no caso da Ucrânia, do outro, da Rússia, conquistar um território. Então você tem uma situação extremamente complicada. Você tem uma situação complicada politicamente. Por que politicamente? Como é que Putin vai voltar para casa e dizer abandonamos aquele projeto de conquista de uma região da Ucrânia? Não há como dizer isso. Do lado ucraniano, não há como dizer aceitamos entregar o Donbass e consolidar a Crimeia do lado russo. Enfim, politicamente, tampouco há uma solução agora para a guerra. Então você vê que há uma situação de impasse. Esse impasse diplomático, político e econômico leva ao quê? À morte. Por que morte? Porque você vê a situação ainda complicando em várias regiões da Ucrânia, e você vê, por exemplo, a questão da usina nuclear no sul da Ucrânia ainda sendo um problema muito grande. Essa é a situação 6 meses depois. 6 meses depois, só para colocar em números, 21% do território ucraniano nas mãos dos russos. Isso quem me disse foi a própria embaixadora da Ucrânia aqui na ONU. Não é um dado russo, é um dado da própria Ucrânia que reconhece que hoje 21% do seu território hoje ainda, ou na verdade, é controlado pela Rússia. Então essa situação 6 meses depois, e aí conversando justamente com ela sobre a situação do apoio internacional, ela mandou recados muito claros para os BRICS e para o Brasil. Por quê? Porque você tem uma sanção internacional colocada contra a Rússia, mas uma sanção internacional que é colocada apenas por europeus e americanos e alguns aliados pelo mundo. Você tem a China, Índia, o Brasil, vários países africanos comprando normalmente, negociando normalmente com a Rússia. O que disse a embaixadora ucraniana aqui na ONU? Em primeiro lugar, fazer negócios com a Rússia é tóxico, ou seja, você está financiando a guerra de alguma forma. Em segundo lugar, como você disse, Fábio, ela espera que com a eleição no Brasil, e ela não cita nenhum nome, nenhum candidato, nenhum vencedor, ela só espera que com o final da eleição no Brasil, ou o processo eleitoral terminando no Brasil, o Brasil tenha uma nova postura no exterior, uma nova postura, claro, na esperança dela, mais pró-ucraniana do que pró-russa. Agora, Jamil, quero fazer um raciocínio junto aqui com você, porque, na verdade, ela inclusive disse uma frase que, assim, não poderia ter uma área cinzenta, no sentido de que não poderia haver uma dúvida que, em uma situação de guerra, de ataque à Ucrânia, como essa situação que o mundo assiste hoje, tem que escolher um lado, ou é um lado ou é o outro, e que, por isso, essa negociação comercial com a Rússia seria tóxica, porque o país não estaria escolhendo um lado. É claro que, assim, o Brasil titubeou e teve posições dúbias algumas vezes. Porém, o argumento do atual governo é que, por exemplo, na questão dos fertilizantes, que tanto interessa ao agronegócio no Brasil, se não negociar fertilizante, isso afeta a produção aqui, afeta a cadeia alimentar e vai acabar gerando aumento da inflação de comida. Há pouco a gente falava justamente desse assunto aqui. A gente está com deflação no Brasil e a inflação de comida persistente.
como numa situação como essa lidar com isso, porque você escolhe um lado como a Ucrânia defende e, por outro lado, a sua decisão pode impactar a vida de pessoas que precisam da comida mais barata, que tem que pressionar essa inflação da comida para baixo. Como o Brasil pode vencer essa situação sem efetivamente não respeitar, não condenar a situação de desrespeito aos direitos humanos, não condenar crimes de guerra, que é claro que é preciso que seja feito? Adriana, isso é extremamente complicado porque, no final das contas, você tem governos que têm que lidar com a sua própria população. O problema é que, ao comprar da Rússia, indiretamente você está continuando ou mantendo a guerra, porque você continua financiando justamente aquele estado ou um dos estados envolvidos na guerra. Então, ok, precisamos importar fertilizantes para produzir alimentos, para lidar com a nossa própria economia, para lidar com um cenário internacional complexo diante de uma guerra. Ok. Agora, essa compra brasileira, ela de uma forma direta e indireta, mantém a guerra. Ela não acaba com a guerra. E essa guerra é um dos fatores de instabilidade internacional. Esse é um dos problemas. Agora, você me diria, tá, então é só parar de comprar que está resolvido? Não, porque a gente tem a situação doméstica, que é extremamente delicada. Como faria a agricultura brasileira hoje sem os fertilizantes russos? Dificilmente teria uma solução imediata. É extremamente complexo. É extremamente complexo e isso é o que torna qualquer tipo de negociação complicada. Os europeus estão na seguinte situação hoje, Adriano. Você tem Macron, Olaf Scholz e vários líderes europeus. Estamos aqui no verão. Hoje estava 34 graus aqui na Suíça. Mas o inverno está chegando. E já temos os líderes europeus dizendo para a população: o inverno vai ser muito duro. Não porque o inverno vai ser frio, certamente vai ser frio, mas porque a conta vai chegar. E essa conta vai ser alta. Qual o discurso do Macron já? Vamos pagar pela nossa liberdade. Vamos pagar pela nossa segurança. Ele já tenta transferir para a população um alerta. Qual é o alerta? Isso que vai custar mais caro não é só pela energia, é pela segurança, por uma questão geopolítica. Então, não tem solução fácil. Existe uma solução, que é acabar com a guerra. Mas acabar com a guerra envolve uma negociação que hoje sequer existe, Adriana. E isso é a parte dramática dessa história. Também, só para completar aqui, vamos só colocar num contexto. Se a ONU precisou de 2 meses para negociar só a saída de barcos com grãos para abastecer países mais pobres do mundo, estamos falando da Ucrânia, você imagina quanto tempo pode levar para um cessar-fogo? Ou seja, estamos numa situação extremamente grave. Não é por acaso que aqui na ONU, em Nova York também, as pessoas estão angustiadas. Porque esse dilema que vive o Brasil, vários outros países também vivem. O que eu faço? Eu continuo financiando a guerra e deixo a minha população numa situação caótica, ou eu lido com a minha população e, ao mesmo tempo, indiretamente, eu financio a guerra. Não é uma solução fácil, não é. Quem vier te vendendo aí, Adriana, olha, basta fazer isso que está resolvido, esses tantos candidatos que nós temos aí no Brasil, eleição presidencial e também outras eleições, não é assim. Infelizmente, se fosse assim, essa guerra não estaria durando 6 meses. E pode durar muito tempo ainda, né?